bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Festival Brasileiro de Games. É um evento feito pela Nerd Retro. E hoje eu vou conversar com o Cleidson Lima, que ele é curador do Museu do Videogame Itinerante. Oi, Cleidson, tudo bem? Se apresente para o pessoal lhe conhecer. Olá, pessoal. Sou o Cleidson Lima, sou curador do Museu do Videogame Itinerante. É um prazer aí falar com o pessoal do Festival Brasileiro de Games. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui pela sua participação. Você poderia falar para a gente conhecer um pouco a história do Museu do Videogame, como é que surgiu, a ideia de vocês? Bom, o Museu do Videogame Itinerante, pessoal, que inclusive ele já esteve aí em Fortaleza durante 4 anos seguidos, ele é um evento que ele surgiu em 2011 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de onde nós somos, e ele, na verdade, surgiu de uma DR de casal. Para você ter uma ideia, eu tinha, quando comecei o evento, tinha mais de 200 videogames e eles ficavam na minha casa. Eu tinha eles pendurados como fossem quadros. Então eu só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. Ou seja, na casa inteira tinha videogame pendurado. Então, num belo dia de fúria, de faxina, a minha esposa, Janaína, me deu um ultimato. Ela falou: ou você transforma essa sua coleção num museu para poder tirar esses videogames de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. Eu mostrei quem manda em casa, né? Ela. Então, desde então, a gente começou o Museu do Videogame. A partir de 2015, a gente passou a rodar o Brasil, porque eu descobri que tinha gente doida igual a mim, que gostava de videogame antigo, gostava da história dos videogames. E foi uma grata surpresa, porque a gente, logo no primeiro ano, a gente teve mais de 3 milhões de visitantes. Entre as cidades que a gente visitou foi Fortaleza, mas além disso visitamos Recife, fomos para Aracaju, fomos para várias cidades e sempre com um público sensacional. É muito grande mesmo, o pessoal gosta muito de jogos e é muito bom poder ver em um lugar reunido, né, vários jogos que marcaram a história, né, o tempo do pessoal. Outra coisa, o que você acha do crescimento dos jogos hoje em dia? Que as pessoas, antes era por diversão, mas hoje as pessoas já conseguem, assim, trabalhar, né, usando os jogos. O que é bem legal no mercado, e principalmente no mercado brasileiro, porque consumidores de videogames, o Brasil sempre foi. O Brasil tem uma população que tem um DNA muito focado no entretenimento. E a gente só não é maior porque não existe uma política principalmente tributária, que seja focada em facilitar o consumo de bens de entretenimento como videogame. Só para você ter ideia, e isso ainda não mudou, ainda está mudando, ou seja, gradativamente está mudando, a gente paga imposto para comprar um console de videogame mais do que uma arma de fogo. Isso é ridículo. Então, porque esse entretenimento ele precisa ser barateado para ele atingir um número cada vez maior de pessoas. Com certeza. Agora, o que a gente está percebendo na mudança nos últimos 5 anos, principalmente, é que o mercado produtor de jogos brasileiros aumentou muito. Então, são as produtoras independentes, principalmente, elas conseguem criar jogos de qualidade, principalmente para as plataformas mobile, mas também tem as produções muito boas para consoles, onde o brasileiro ele deixa de ficar só na condição de consumidor de conteúdo, mas também para ser um produtor de conteúdo. Isso, para mim, é o mais importante. Porque, por volume de pessoas, o Brasil já se torna um consumidor de games muito grande. Nós temos mais de 220 milhões de brasileiros e temos um mercado fortíssimo. Só que, historicamente,
o nosso mercado ele sempre se virou para ser forte. Desde a década de 80, quando havia os clones de consoles, o clone do Atari, o clone do Nintendinho, o clone de consoles, o brasileiro mesmo que se virava para poder ter acesso a esse conteúdo, a esses jogos, sejam de forma pirata, que era o termo colocado na época, seja por uma forma legalizada. Hoje em dia, a forma legalizada ela está muito mais forte pela facilidade de você poder baixar conteúdo online, pelo você poder comprar jogos que estão no exterior, então você não depende exclusivamente da mídia. E os consoles, eles chegam de uma forma muito mais fácil do que antigamente, porque na década de 80, por exemplo, nós tínhamos uma reserva de mercado que proibia a importação. Hoje em dia, a importação é quase que a única forma que nós tivemos visto que a PlayStation já não está mais no Brasil, a Nintendo não tem, ou seja, não tem uma fabricação de consoles no Brasil, mas essa importação acaba suprindo as necessidades do mercado. Bem que você falou, aqui as pessoas estão realmente interessadas em jogos, em games, e a história deles é muito importante. E para quem quer conhecer o museu, o que as pessoas podem achar nele? Quais são os jogos que tem aí, as relíquias, né? Qual é a história que você tem no seu museu, os jogos? Bom, atualmente o Museu do Videogame ele tem quase 400 consoles de todas as gerações. Desde o primeiro do mundo, que é o Magnavox Odyssey de 1972, até os atuais. Na verdade, no museu, inclusive, existe uma réplica do Brown Box, que é o console que deu origem ao primeiro do mundo. Esse Brown Box ele é de 1968, então foi quando o Ralph Baer, que foi o cara que criou o videogame, que criou o console de videogame, quando ele fez essa concepção, ele criou um Brown Box. Esse Brown Box, ele só existe uma unidade no mundo, e ele está no Museu de História Natural nos Estados Unidos. Então, um pesquisador de São Paulo, o Vitor, ele criou para o museu uma réplica desse protótipo, que também está exposto no Museu do Videogame. Só que o que é mais legal no museu não é só a exposição, não é só você ver, você contemplar, é jogar. Então, eu acredito, principalmente para a galera que é mais nova, que tem aí seus 20 anos, ou menos até, eles vão poder ter oportunidade de ver consoles como o Telejogo, como o Atari, como o Nintendinho, o Master System, Mega Drive, Super Nintendo, 3DO, entre muitos outros, que para a galera lá de trás, para muitos que nem tiveram esse console em casa, os mais antigos vão ter oportunidade de ver, mas os mais novos também vão ver. Então, não é difícil a gente ver no museu os tiozões com quase 50 anos, que é o meu caso, praticamente chorar em frente a um Atari, porque ele lembra, não é por conta do Atari, é porque ele jogava com o pai, jogava com o irmão, jogava tem com todo aquele emocional, né? Exatamente, é a nostalgia. Eu digo que o Museu do Videogame, ele não é um museu de videogames, ele é um museu de história de pessoas com os videogames. Então, a partir do momento que você cria essa união, a gente cria aquele ecossistema como eram as antigas locadoras de videogames, onde as pessoas, ou seja, aquela garotada da rua, do bairro, ia toda para o mesmo lugar para fazer suas disputas, para ver quem era o melhor, mas também para bater papo sobre aqueles jogos. Sim, nossa, que nostalgia saber sobre isso. Deixa eu ver. Em relação aos jogos, você falou sobre a geração passada que gosta, né, de ver e tal. Você viu que atualmente a galera jovem também se interessa pelos videogames antigos, porque tem youtubers, tem pessoas aqui famosas, streamers, que falam sobre esses
videogames antigos, os pais que levam esses jovens para eventos. Acredito que você já deve ter até participado de eventos, né, junto com o museu. Qual a sua visão em relação a isso? Você vê que tem um crescimento de jovens que se interessam, né, de pais que passam para os filhos esse gosto? Bom, nos últimos 5 anos, pelo menos, aconteceu o que eu chamo de boom do retrô. O próprio Ivo, que é o nosso amigo aí do Nerd Retrô, ele é o que eu chamo de o gamer raiz, o gamer das antigas. Então ele já é dessa época, e quando a gente conversa, a gente identificou isso. Nos últimos 5 anos, e eu não falo que é só videogame, é o retrô em geral, acabou criando-se um amor por artigos antigos, seja videogame, aparelhos de som, aparelhos de TV, aparelhos de rádio, entre outros. Então as pessoas descobriram o design de antigamente, o design das décadas de 50, 70, 80, etc. Mas eles também descobriram que aquele joguinho que eles jogam no celular hoje em dia, o Pac-Man, que inclusive está aí no fundo aí da sua TV, aí, ele estava rodando. Exatamente. Ele lá atrás, ele existia num aparelho chamado Atari. Então ele ficou pensando, poxa, mas por que eu não posso ter um Atari e jogar esse jogo diretamente na TV de tubo da minha avó, que está encostada ali em cima da máquina de costura dela? Então, isso pegou uma força tão grande que, só para você ter uma ideia, há 20 anos atrás, quando eu comecei a colecionar videogames, eu comprava consoles por R$10, R$20. Eu pegava no lixo videogames que eram jogados com caixa e tudo. Então, assim, não tinha valor nenhum. Hoje em dia, um mesmo videogame antigo desse custa R$1.000, R$2.000, R$5.000, porque a demanda que foi criada para esse tipo de produto aumentou demais. E claro, quando você tem uma demanda muito alta, aumenta o preço. O preço dispara. E isso não é só Brasil, tá? Isso é Japão, isso é Estados Unidos, isso é Europa. Ou seja, o mundo inteiro ele está com essa pegada pelo amor do retrô. Então, o que eu sempre digo, existem tesouros espalhados por todos os lugares. E os grandes tesouros estão nos guarda-roupas das avós. Porque que são aqueles filhos que cresceram, foram embora de casa, deixaram os videogames para trás, porque a casa dele é pequena, ele é um apartamento e não tem como levar tudo, e só que as mães, elas não têm coragem de jogar fora. Então elas jogam dentro do guarda-roupa lá. É o sentimento, né? De, foi o primeiro videogame do meu filho, trabalhei tanto para dar para ele jogou tanto com meu marido, essas coisas, assim, de sentimento. Exatamente. E o mais legal por exemplo, o museu, ele recebe doações do Brasil inteiro, direto. E as doações que a gente mais recebe é exatamente desse público que não quer jogar no lixo, não quer, às vezes, vender, ou seja, para ele não importa naquele momento vender, mas ele quer preservar, ele quer ter certeza que aquele videogame vai ser utilizado para divertir outras pessoas. E isso acaba acontecendo no Museu do Videogame, porque a gente sempre é um evento gratuito e aberto ao público. É uma premissa do museu. Então, obviamente, a gente realiza o evento em shoppings e outras exposições que contratam o museu para que ele esteja lá, mas o público sempre vai entrar de forma gratuita. Eu acho isso muito legal, porque é uma mistura de histórias, né? O atual com o passado, as pessoas gostam muito dessa pegada retrô. E vamos falar,
você vai continuar, né, tendo o museu, guardando as relíquias. E futuramente, como é que não vai ser, né? Como é que é o futuro do videogame? Futuramente, o museu do videogame vai ser até mais realista, né? O pessoal tá evoluindo os jogos, pensando assim no futuro. Meu Deus, os jogos vão continuar se crescendo. E hoje em dia também, tipo, jogos antigos estão vindo pro atual. Por exemplo, o Mario antigo no Nintendo também tem história atual no Nintendo Wii. Então, assim, eles pegam muito o passado e misturam com o presente também. E é isso. Eu adoro essa pegada da Nintendo. Resgatar. Uma coisa legal, uma vez me perguntaram, Cleidson, mas videogame já tem idade de ser museu? Então, assim, porque às vezes as pessoas não compreendem, às vezes não cai a ficha, que os videogames estão fazendo. O videogame como console, ele está fazendo 49 anos este ano. Ano que vem são 50 anos. Para mim, é a minha idade. Para você, deve ser por aí uns 30 anos ou mais velho que você. Então, quando você tem uma história, ou seja, com muitas décadas por aí, e quando você fala de tecnologia, isso se torna ainda mais distante. Então, videogame sim é uma coisa de museu. Só que o que é legal é que museu, ele não é feito para somente coisas antigas. Não, ele certeza, é feito é uma pra... mistura de tudo, de tudo. É um lugar único, no caso de vocês, é um lugar do videogame, é uma casa de jogos. Exatamente. O museu, na verdade, o conceito de museu é de preservação da história, e não importa se é uma história atual. Tanto é que existem museus pelo mundo que são museus de coisas que nem surgiram ainda. São museus digamos assim, de projetos que ainda vão acontecer. Então, a grande vantagem do Museu do Videogame é que isso nunca vai morrer. Porque o antigo já existiu e ele está sendo preservado. O atual... agora nós estamos na 9ª geração de videogames, que é o PlayStation 5, o Xbox Series, né, que é a linha Xbox Series, e já já a gente vai ter a 10ª geração, que a gente nem vai saber o que vai ser para essa nova geração. Porque quando você diz realidade virtual, por exemplo, ela já acontece. Sim. E na verdade ela já acontece desde a geração do PlayStation 4. Até um pouco menos, ou seja, até um pouco antes. Então a gente não sabe o que vai acontecer daqui por diante. Talvez seja algo parecido com o que tem no filme Jogador Número 1, onde você vai ter uma imersão total, a sua vida vai se tornar um videogame. Não sei. A gente não tem ainda essa bola de cristal. Mas o que for acontecer, com certeza vai estar dentro do Museu do Videogame, porque o mais legal é você curtir a geração atual, curtir toda essa tecnologia que está disponível para você, com gráficos em 8K, videogame com os gráficos sensacionais, parece um filme. Tem horas que você não sabe distinguir o que é um videogame e o que é um filme. Isso é muito bacana. Só que você precisa entender que para chegar nesse ponto aqui, ele caminhou 49 anos para trás. Então, isso que é mais legal, é você curtir o presente, mas também saber e respeitar todo esse passado. Com certeza. E também, né, já convidando o pessoal que tiver a oportunidade de ir lá no Museu do Videogame, ter essa experiência, né, de conhecer, de jogar, de levar sua família quando puder, né, que agora a gente está em quarentena, mas quando puder ter essa experiência maravilhosa. E é isso. Sim. Deixa eu ver. Qual foi a coisa mais esquisita que aconteceu no museu?
Alguma história engraçada que possa compartilhar aqui com a gente? Gente do céu, vamos ver. Ó, assim, tem muita história bacana no museu, muita história bacana. Mas assim, o que eu percebo no Museu do Videogame Itinerante? É muito difícil a gente ter alguém com, digamos assim, uma postura, alguma coisa assim muito estranha. Mas o que eu percebo é que existe uma semelhança em todos os lugares que nós vamos. A gente sempre vai com a esperança de que o público jovem, ou seja, o público jovem vá ao Museu do Videogame. Só que o que a gente percebe é que tem o público mais velho, o público, ele é muito frequente, ele é quase 50% em relação ao público jovem. Então, a satisfação daquele mais velho em mostrar, por exemplo, para o filho que tem lá um terço da idade dele ou menos, a satisfação que ele tem de derrotar o filho num jogo de Atari, por exemplo, onde o controle tem apenas um botão vermelho, ele tem uma satisfação porque o filho sempre tira sarro do pai, porque o controle de 15 botões dele, o pai não tem tanta habilidade para fazer. Então, o que a gente mais vê é essa união de pais e filhos, e nessa disputa particular de quem, ou seja, de quem consegue derrotar o outro nos jogos de suas épocas. Gostaria de perguntar para você em relação aos jogos, né, que vocês recebem essas doações. Qual é o maior tipo de doação que vocês receberam? Qual é o tipo de jogo que o pessoal mais faz doação? Bom, a gente recebe muitos consoles, né, que são os aparelhos de videogames. Essas são as principais doações. Para você ter ideia, a gente recebeu doação dos Estados Unidos, da Europa, de gente do Japão, mas principalmente aqui do Brasil. Nós tivemos um caso em particular em São Paulo, onde um ex-dono de locadora, ele era dono de uma locadora na zona sul de São Paulo, ele fechou essa locadora ainda no final da década de 90. E desde então, ele nunca mais tinha aberto essa locadora. Ele fechou, trancou, selou e nunca mais mexeu. E quando o museu foi para lá, ele levou todo, ele abriu a locadora dele, limpou essa locadora inteira e levou como doação para o Museu do Videogame. Para você ter ideia, ele encheu uma van inteira, quase um mini caminhão, e levou isso tudo lá para o Museu do Videogame. Nós ficamos 6 meses separando, catalogando e testando só a doação que ele fez. Nossa, que legal! Foi bem bacana. E qual é o local que teve maior receptividade do público que vocês foram com o museu? Nós tivemos assim vários locais. Eu posso dizer vários locais que tiveram uma receptividade muito grande. Porque assim, o que a gente nota? O Brasil, ele tem características muito diferentes. O modo como as pessoas nos recebem, a forma que elas expressam o carinho, é muito diferente de um estado para o outro. A região sul e sudeste, ela é mais contida, ou seja, ela é mais, digamos assim, formal. A região norte e nordeste do Brasil, ela é mais calorosa. Ela se expressa muito melhor quando gosta muito ou quando não gosta de alguma coisa. Então, é aquela coisa que está na cara. Ou seja, se eu gostei, eu dou a risada. Se eu não gostei, eu fecho a cara. Simples assim. E isso ficou muito latente em Fortaleza, em Recife, em Salvador, Manaus, sensacional, Teresina, São Luís do Maranhão. Gente, assim... São cidades, Belém do Pará,
muito bacana mesmo. O Rio de Janeiro, ou seja, embora Sudeste, o Rio de Janeiro, ele também tem essa pegada amorosa com os eventos, e assim, foi um dos maiores públicos também. Então, parecia um carnaval, parecia uma apoteose, o evento que nós fizemos lá. Então, a gente, por onde a gente anda, sempre tem um carinho muito grande com o Museu do Videogame. Isso é muito legal, é muito bom de ouvir, para quem gosta de jogos, né? Sim. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, anônimo, está perguntando se a vinda do museu para São Luís em setembro está de pé. A Monimu, ela fez uma pergunta pra gente e ela tá perguntando se a vinda do Museu do Videogame para São Luís está de pé. Em setembro. Em setembro. Você fez uma excelente pergunta. Infelizmente, a gente não tem como responder isso. Uma das premissas do museu, e eu acredito também que é uma das premissas dos shoppings onde o museu acontece, é que qualquer coisa que seja feita neles envolva a segurança das pessoas. Ou seja, não adianta a gente fazer festa quando alguém ou algumas pessoas possam ser colocadas em risco por conta disso, né? Então, assim, a diversão, ela é ótima. Ou seja, a cultura, o encontrar. Eu vejo que você está com um belo cosplay, e o nosso concurso de cosplay, ele é um evento muito visceral. Ou seja, nós temos muitas pessoas que chegam, se mostram, abraçam, tiram foto, ou seja, é uma grande confraternização. E nós sabemos que nesse momento onde o mundo passa pela pandemia, não tem como fazer isso de uma forma segura. Infelizmente. Exatamente. Aglomerar ainda é um ato irresponsável. Então, a partir do momento que esse ato de aglomerar for seguro para a grande maioria, ou seja, ou para todos que estiverem ali, a partir do momento que isso acontecer, o Museu do Videogame vai voltar com força total. E só um detalhe, o museu este ano agora, ele está fazendo 10 anos. O nosso acervo, enquanto nós estamos há mais de um ano parados, ou seja, não estamos fazendo evento algum. Só que o acervo cresceu. Ele cresceu não só de videogames antigos, mas também com os videogames atuais da nova geração. Então, quando a gente retornar com a PlayStation, com a Nintendo, com a Microsoft, com a Nvidia, nós vamos ter uma nova área de PCs gamers no evento, nós vamos ter novos concursos de cosplay, encontro K-pop, entre outras atrações. Quando a gente voltar, gente, vai ser muito melhor do que já era antes. Olha só que legal, muito bom saber sobre isso. Olha, gente, spoiler. E quando a gente voltar, quando voltar para Fortaleza, para Recife, para São Luís, entre outras cidades, vai ser um evento muito grande, vai ser um evento que vai ter essa aglomeração ainda melhor, com toda a segurança. Todo mundo vacinado, se tudo der certo. Exatamente. A Janaína está perguntando qual é o seu console e jogo que você não esquece. A Janaína, ela mandou uma pergunta pra gente e ela tá querendo saber qual é o console e qual é o jogo que você não esquece. Seu jogo favorito. Eita, difícil nessa pergunta, só um. Na verdade, ele é fácil. O meu console favorito na exposição, e olha que eu tenho mais de 400 lá, ele não é o mais bonito, ele não é o mais raro, ele não é o mais caro, só que ele foi o meu primeiro console. Ele foi o console que ele foi o console que o meu pai e minha mãe puderam me dar. E isso foi em 1984. Ele era um Super Game CCE
VG2800, que era um clone do Atari, que ele custava metade do preço de um Atari original, e eu só tinha um jogo para brincar direto, era o Pac-Man. Então para mim, esse jogo e esse console, para mim, eles são mais importantes. Ele marcou, né? E o que eu sempre digo, quem vai ao museu do videogame pode ter certeza absoluta que ele vai encontrar o console e o jogo que tocou aqui, que tocou no coração, porque isso é exatamente isso que traz. É aquela lembrança. Se o seu primeiro console foi um Super Nintendo e você jogava, se você foi Super Nintendo, se você jogava o Super Mario Bros 3, que para mim particularmente foi o melhor dos Super Marios, né, Também acho. Na história. Então, assim, isso vai te tocar para sempre. Você pode ter 50, 60, 70 anos de idade, mas a tua lembrança sempre vai ser essa. O Fabrício Lúcio está perguntando se o museu já foi em Brasília, já esteve em Brasília. Em Brasília? O Fabrício fez essa pergunta, se o museu já esteve em Brasília. Nós já estivemos em Brasília, se eu não me engano, foi em 2018. Nós estivemos no Shopping Conjunto Nacional, e foi o maior evento indoor do shopping de toda a história. Então a gente teve um público absurdo, foi sensacional, e o público de Brasília é outro muito apaixonado por videogames. A gente pretende voltar para lá assim que possível. O Alexandre Douglas está perguntando qual é a previsão de voltar para Fortaleza. O Alexandre Douglas está perguntando qual é a previsão de voltar para Fortaleza. Então, Alexandre, a gente tinha uma previsão de retornar ainda este ano. Eu acho pouco provável por conta da pandemia, mas nós já estamos em uma conversa muito avançada com um dos shoppings para poder levar o museu novamente e retornar a Fortaleza. Ai, que venha logo. Ele já foi respondendo todos. O pessoal quiser mandar pergunta, a gente vai lendo aqui também, viu? Deixa eu aproveitar, gente, agora, como a gente está falando de agenda, o museu, nós temos, para você ter ideia, a partir do momento que for seguro retornar, nós temos uma agenda já fechada de 15 cidades pelo Brasil, 15, que foram as que foram acumuladas desde 2020. Nenhum contrato com o museu foi cancelado, nenhum contrato com o museu foi anulado, ou seja, os clientes continuam ainda querendo o museu quando ele retornar, mas a novidade é que nós teremos, a partir do ano que vem, alguns destinos internacionais. Olha, que coisa maravilhosa. O museu, ele já foi, no passado, nós já fomos para Paris e para Londres. E a previsão é que nós iremos para Portugal, Espanha, e temos convite do Paraguai, do Uruguai, do Chile e da Argentina, também para fazer uma versão. Então, em breve, o Museu do Videogame Itinerante, que é brasileiro, ele nasceu no Brasil, ele também vai ter ramificações, ele também vai ter exposições em parte da América Latina e também mais 2 cidades na Europa. Nossa, mas isso é uma notícia maravilhosa. Aí, aqui está perguntando qual foi a maior dificuldade que o museu teve. A Ivy mandou uma pergunta pra gente. E ela perguntou qual foi a maior dificuldade que o museu já enfrentou. Eu acredito que tenha sido, não é nem tenha sido, e seja exatamente a pandemia. Por sorte, e também por postura nossa, a gente aqui do museu, todos os integrantes do museu,
que estão reclusos desde março do ano passado, e a gente está seguindo o protocolo direitinho, nós não pegamos o Covid, não ficamos doentes, nem nada. Contudo, eu perdi muitos amigos que não eram especificamente ligados ao Museu do Videogame, mas eles eram, de qualquer forma, amigos em geral. O museu como empresa, gente, é assim, o que eu sempre digo, empresa, ela é importante, ela dá emprego para as pessoas. Só para você ter uma ideia, cada visita do museu em cada cidade, ela interfere na vida de pelo menos 100 a 150 pessoas, que são pessoas que, direta ou indiretamente, trabalham para o Museu do Videogame. Então, é um número grande de pessoas que interferem. Então, a exemplo do museu, outros eventos pelo Brasil realmente tiram, ou seja, eles deixam de dar emprego para muita gente. Mas isso, assim, não importa também o emprego se as pessoas não estiverem bem. Então, o museu, nesse momento, ele está guardado no nosso depósito em São Paulo, que ele fica em São Paulo direto, e a partir do momento que ele puder sair, ele vai sair. E vai sair de uma forma muito bacana. Como eu falei, ele vai sair de uma forma segura, uma forma que permita as pessoas se divertirem. Mas talvez o momento mais complicado seja esse realmente da pandemia, onde o museu está fechado há mais de um ano. Imagino, realmente a pandemia ela mexeu em muitas coisas e não tem condições da gente nesse momento se aglomerar. Não. Já imaginava trabalhar com games. Nos anos 90, você já imaginou trabalhar com videogames? Olha, eu por formação, eu sou jornalista por formação. Eu sou formado em jornalismo, tenho mestrado em comunicação. Uma coisa maravilhosa. Meu colega aí, futura publicitária, tô terminando, vai dar certo. Olha aí, firme e forte. Com certeza, o próximo ano é meu publicitário formadíssimo. Exatamente. Então, eu sou por formação. Então, eu viajei o Brasil inteiro e alguns países pelo mundo, cobrindo, fazendo matérias sobre tecnologia. E só que, paralelamente, sempre eu aproveitava essas viagens para curtir o meu hobby, que era buscar videogames diferentes que eu gostava. Então, nessas viagens, eu acabava trazendo 1, 2, 5, 10 videogames diferentes, e foi assim que aconteceu a coleção de videogames. Eu comprava o videogame não só para curtir, mas também para estudá-lo, para entendê-lo, ou seja, entender a história daquele videogame. E por acidente, ou seja, que foi o caso do ultimato da minha esposa, que acabou se tornando um negócio. E se tornou um negócio tão sério que eu tive que sair do jornalismo. Porque eu tinha que escolher. Ou eu ficava no jornalismo fazendo matérias e tudo mais, ou eu viajava com o museu, que é também algo que eu tinha que fazer. Então, para eu não ficar dividido, isso ia consumir umas 18 horas da minha vida por dia, então eu escolhi apenas uma que fosse possível eu executar, e no caso foi o Museu do Videogame. Eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade de estar aqui conversando, falando sobre essa história incrível que é o Museu do Videogame, e agradecer por estar aqui, por ter essa oportunidade de tirar dúvidas, de falar sobre essa história maravilhosa. E é isso. Eu que agradeço. Adorei te conhecer. Eu agradeço
Adorei o bate-papo, agradeço o pessoal do FBG 21. Ivo, obrigado pelo convite. Deixo o meu contato para todos que estão assistindo. Visitem a página do museu, o site do museu, museudovideogame.org. No Facebook é Museu do Videogame Itinerante e no Instagram, Museu do Videogame Oficial. Vão lá, curtam e em breve a gente vai poder divulgar a agenda com mais certeza, e quando voltarmos será um prazer recebê-los presencialmente e aglomeradamente de forma segura. Um abração a todos. Tchau, pessoal.